Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série do estudo do livro de Isaías, amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 28. Vou ler aqui para os irmãos, capítulo 28, versículo 1, que diz: Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Então, irmão, nós vamos ver aqui que dos capítulos 28 até o 33 de Isaías, ele volta a falar a respeito de Efraim e de Judá. Vai falar sobre o pecado, vai falar da apostasia deles e vai falar dos juízos divinos que virá sobre eles. É uma profecia contínua sobre a destruição de Efraim, a impiedade e a loucura de Judá, o perigo da sua ligação com o Egito, os estreitos a que seriam reduzidos pela Assíria, né, dos quais Jeová livraria eles se eles voltassem para ele. Né? Então, nesse intervalo aqui, irmão, dos capítulos 28 até o 33, nós vamos ver que vai acontecer 6 ais. Eles serão registrados no capítulo 28, versículo 1, 29, versículos 1 e 15, 30, versículo 1, 31, versículo 1 e 33, versículo 1. Né? Então nós vamos ver também que dos versos 1 a 33 de Isaías 28 vai falar sobre os reinos, sobre os reis do reino do norte, que vão servir de exemplo para os reis de Judá, dos versículos 14 até o 29. E Efraim aqui nesse versículo aqui vai ser comparado com um bêbado. Então Isaías, irmãos, ele volta então a advertir o seu povo a respeito de uma calamidade que iria acontecer. Isaías ele está profetizando antes da queda de Samaria. Então Isaías ele faz referência à coroa da soberba, que é a cidade de Samaria, que é a capital do Reino do Norte. A coroa diz respeito à cidade que se erguia sobre o vale como uma cabeça. Então a beleza de Samaria se comparava a uma mulher com uma linda coroa ou uma grinalda na cabeça, cercada de vales frutíferos. Efraim era um diadema de um bêbado, isto é, ele não tem honra nenhuma. E Samaria, ela foi construída numa colina e era cercada por colinas mais altas onde se plantavam figos e azeitonas. Isto embelezava Samaria como tendo uma grinalda de flores. E o versículo está dizendo que a beleza da cidade ela seria destruída como uma flor cortada que logo se murcha e desaparece. Então Efraim, irmãos, é uma flor cortada que logo se murcha e desaparece. Ou seja, é uma majestade perdida, que não tem nenhum tipo de realeza. O diadema não tem honra e a flor não tem realeza e não tem beleza. Isaías, então, ele faz uma acusação contra os líderes bêbados, arrogantes do Reino do Norte. E aqui, irmãos, o alcoolismo excessivo era coisa comum para os habitantes do Reino do Norte. Samaria reinava em um luxo e pensava que ela era invencível. Então o profeta, então, ele está alertando Efraim, as 10 tribos, sobre os julgamentos que eles irão receber por causa dos seus pecados através do rei da Síria. 28:2 Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impiedosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. Então aqui Isaías ele está falando da Assíria, que é comparada com a saraiva, que arranca as folhas das plantas e arrasta as árvores. Então Deus iria mandar um temporal sobre toda aquela terra e a cidade arrogante. Ela seria totalmente destruída pelo exército do rei da Síria. Verso 3. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Então soberba, a gente sabe que era um pecado que prevalecia entre eles. Efraim era conhecida pela bebedice, a embriaguez também era um problema no Reino do Sul. Deus então ele se desagradava da embriaguez deles. Para os judeus, o vinho era uma
era um presente de Deus e uma forma de alegria. Como a gente vê lá no Salmo 104, versículo 15, que diz assim, ó: E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então aqui, irmãos, o versículo está dizendo aqui que Efraim ela será pisada. A lei, ela não exigia abstinência total, mas advertia quanto à embriaguez. Lá em Deuteronômio 14, de 22 a 24, diz assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, e do teu mosto, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar em que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado. Continuando aqui, versículos 25 e 26. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então, irmãos, a gente vai ver então que o povo de Samaria, eles vão perder tudo por causa da idolatria. 28:4. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o fruto temporão antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Então a beleza de Efraim é como uma flor caída. Os bêbados de Efraim, eles serão pisoteados. Os frutos temporão, o fruto temporão, aliás, são os figos que amadurecia nos finais dos meses de maio e junho. Então, 2 meses antes da colheita, é uma fruta deliciosa que logo que é colhida é devorada. Então, da mesma forma, o exército da Síria ele vai destruir Samaria. Então irmãos, aqui o que Isaías está querendo dizer? Né? Isaías está querendo dizer que ele está querendo mostrar para a gente que a figura de uma pessoa estranha andando entre a lavoura frutífera. Ele não é o proprietário, né, da terra. Esse estranho, ele devora os frutos antes que o proprietário faça a colheita. Então aqui está mostrando o quê? Que o exército assírio, chegando de repente, né, sobre a plantação de figos, saqueando tudo. Então vai ser algo muito fácil para a Síria. É como pegar um fruto maduro e comer. Né? Então aqui vai ser o momento em que Efraim, né, ela será devorada. Verso 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. Então a destruição, irmãos, ela seria devastadora, mas o remanescente ele vai sobreviver. Então Samaria iria descobrir que só que ela iria descobrir tarde demais que Deus é a coroa gloriosa e a diadema formosa. Então Isaías ele faz o contraste aqui com Samaria, que era chamada da coroa de soberba. Então a maioria do povo, irmãos, rejeitou a diadema formosa. Mas Deus tem um remanescente fiel, e ele chama o restante do seu povo. Para eles, né, Deus promete a sua graça. No milênio do Senhor, o milênio, né, será uma coroa gloriosa para o remanescente do seu povo. Verso 6. E por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Então, quando a beleza de Efraim ela for pisoteada, Deus, além de ser uma diadema formosa, ele será espírito de juízo que vai garantir um governo reto durante o seu reino. Ele fará com que os inimigos voltem dos portões da cidade. Né? Ele não vai abrir a porta para os saqueadores. Verso 7. Mas também
Estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então agora, irmãos, Isaías ele se volta mais especificamente para os líderes. Isaías ele reclama de muitos corruptos que erraram por causa do vinho. Tanto o povo quanto os líderes religiosos, eles tinham trocado a verdade de Deus pelo pecado. Então sacerdotes e profetas, provavelmente oponentes de Isaías, vencidos pelo vinho e incapazes de desempenhar suas atividades. Infelizmente, irmãos, pastores e sacerdotes acham-se desorientados devido ao vinho. Tropeçam quando devem dar um veredito. Lá em Levítico 10, versículo 9, diz assim, ó, não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, irmãos, eles não podiam beber vinho antes de entrar no tabernáculo. A exagerada ingestão de vinho deixou a mente deles confusa. Eles cambaleavam entre as pessoas, começaram a transmitir profecias falsas. Os juízes eles tinham perdido a capacidade de julgar, dando falsas sentenças. E os sacerdotes caíram no deboche do povo. Verso 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. Então aqui, irmãos, Isaías ele descreve a situação quando ele entrou na sala de festas. As mesas onde eles se alimentavam estavam imundas, resultado do alcoolismo entre eles. Os sacerdotes e os profetas eles estavam cambaleando de bêbados e farreando ao redor de mesas cobertas de vômitos. Verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Aos desmamados do leite e ao arrancado dos seios? Então aqui, irmãos, Deus está falando para o povo. O que os sacerdotes, profetas e os líderes estão ensinando, Isaías aqui está questionando, O que essas pessoas estão ensinando para vocês? Eles estão ensinando as coisas erradas. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Isso que Isaías está falando, que os sacerdotes, os profetas e os líderes estão ensinando coisa errada para o povo. Por isso que ele pergunta, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Então, será que eles estão ensinando ao desmamado de leite? Então, aqui faz referência ao período em que o filho era desmamado, geralmente entre 3 e 5 meses de idade, 5 anos de idade, a partir de então, ele era educado nos princípios básicos da verdade, que vai ser falado no próximo versículo. Então as palavras, irmãos, contidas aqui no verso 9 e no verso 10, são as palavras que os sacerdotes e os profetas bêbados usavam para ridicularizar Isaías. Então nesse versículo, era como se eles estivessem dizendo para Isaías assim, ele fala conosco como se nós fôssemos crianças. Eles diziam o que este tolo tem nos a ensinar. Então eles diziam que Isaías era o mestre de crianças. Ou seja, eles estavam ridicularizando as palavras de Isaías. Aí no versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então isso aqui, irmãos, era a forma como os bêbados ensinavam. Eles zombavam dos ensinamentos de Isaías, reclamando da repetição dos ensinamentos. Então eles diziam que Isaías ficava repetindo as coisas e usando um vocabulário infantil. Isaías, irmãos, provavelmente ele usava do método de repetição, que é o essencial para um bom aprendizado. Como os bêbados se achavam muito sábios, eles diziam que não precisavam de um professor de crianças. Verso 11. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Então, caso os israelitas não quisessem ouvir a Isaías, então Deus forçaria eles a ouvir outra língua. Essa foi a resposta que Isaías deu, qual seja que o
o poderio militar da Assíria, que falava uma língua que os israelitas não entendiam, essa linguagem que iria ser transmitida para eles. E esse versículo aqui, irmão, ele é citado por Paulo, lá em 1 Coríntios 14, versículo 21, que diz: Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então aqui está mostrando que as línguas, irmãos, as línguas, né, elas são um sinal de repreensão para os incrédulos. As línguas, para aquele que fala, é um sinal da presença de Deus nele. Para o incrédulo, é um sinal do poder sobrenatural, mesmo que não seja compreendido. O dom de línguas na igreja primitiva era um sinal contra os descrentes, como foram as palavras do profeta, né, para os escarnecedores do seu tempo. Verso 12. A qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, irmãos, eles não estavam dispostos a ouvir a mensagem que seria descanso e refrigério para eles. Ou seja, as palavras que Isaías dizia para eles eram palavras de refrigério e de descanso. Só que eles não quiseram ouvir. Agora os opressores de Israel iriam ensinar por meio da vara. Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Então aqui o profeta ele está reprovando aqueles que zombam da palavra de Deus. Agora a palavra de Isaías ia se tornar para eles um fardo. A mensagem que antes eles tinham escarnecido, dizendo que era uma palavra apropriada para a criança, se ela fosse acolhida, eles estariam livres de profunda tristeza. Mas agora a Assíria vai falar com eles numa linguagem que eles não conhecem, uma linguagem de opressão e de crueldade. 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Então a profecia agora ela se volta agora para Judá. Isaías ele extrai lições para Judá a partir da experiência de Samaria, né? Então o profeta ele reprova agora aqueles escarnecedores que governam Jerusalém, que são os magistrados da cidade. Verso 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Então o povo ele estava escolhendo a morte ao adorar os falsos deuses. Eles se sentiam seguros ao pactuar com esses falsos deuses. E eles achavam que os deuses guardariam eles do mal, quando na realidade, né, eles estavam fazendo aqui um pacto com a morte. Esse pacto com a morte se refere à aliança que o reino de Judá fez com o Egito, nos dias do rei Acais. E ele fez o quê? Uma aliança com a Síria nos dias do rei Ezequias. Então o rei Acais fez uma aliança com o Egito e o rei Ezequias fez uma aliança com a Síria. O dilúvio de açoite, irmãos, é uma forma poética, né, de Isaías se referir às retaliações da Assíria por causa dessa aliança. Então a mentira, né, por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos, eles são como aquelas crianças que apanham do pai bêbado. O pai bêbado, ele bate no filho que falou a verdade. Por isso que o filho sempre fala mentira. Ele se esconde na mentira, diferente de Deus Pai, que quando o filho confessa, alcança misericórdia. Olhando então para o futuro, irmão, nós vemos aqui em Apocalipse 6:8, que vai dizer assim: E vi aparecer um cavalo esverdeado, seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Aqui está falando aqui do surgimento do anticristo, né? Então no verso 15 de Isaías 28, fala de uma aliança com a morte e com o inferno.
Na metade da semana, né, o anticristo se levanta, né, que é o cavalo verde, e ele vai oprimir os cristãos, que esse aqui é o dilúvio do açoite. 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa. Então, em resposta então ao deboche do povo de Judá, Deus agora vai estabelecer em Sião, Jerusalém, né, uma pedra. Essa era a única esperança deles, né? Pedra de esquina, né? Então essa pedra ela estava no canto onde as duas paredes, né, se encontram e as conectam, fazendo a amarração, não deixando brechas geradas pelo pecado. Então Jesus ele veio nos unir ao Pai. Lá na antiguidade, irmãos, as construções elas eram edificadas de uma forma diferente do que normalmente nós estamos acostumados aqui nos nossos dias. No início de uma edificação, os construtores eles selecionavam uma pedra que possuía certas características que lhes permitia servir de base para a sustentação e organização de todo o edifício. Então, pedra preciosa é o maior tesouro da igreja. Pedra já provada. Então, a gente sabe que Cristo se fez homem, habitou entre nós, morreu, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Essa pedra era o próprio Cristo. Deus está edificando em Cristo um novo povo que deve manter um compromisso com a retidão e com a justiça. E nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico e que várias vezes já falou a respeito de Cristo no seu livro. Aquele que confiar e esperar no firme fundamento, ele estará seguro e não será envergonhado. Esse versículo aqui, irmão, de Isaías, ele é citado lá no Novo Testamento. 1 de Pedro 2, versículos 6 a 8, que diz: Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, portanto, Cristo, né? Cristo é a pedra angular, sobre a qual o fundamento da igreja está estabelecido. Ele é a pedra de esquina, que ajusta a direção correta da edificação. Então os crentes, irmão, como pedras vivas da casa de Deus, são unidos e regulados em conformidade, né, com a pedra angular que é Cristo. Verso 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então, irmãos, Deus ele vai julgar Judá de acordo com as regras da lei. A justiça ela será tão reta quanto o prumo, né? O juiz ele virá como a saraiva e como um dilúvio que vai inundar todas as coisas que o povo de Judá confiava que é o refúgio da mentira. Aquela pedra ela vai ser a justiça e o prumo que vai nos medir, né? E quem vai nos medir? Quem vai nos medir é o próprio Cristo, né? Então a referência aqui está falando de Cristo. Verso 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Todas as esperanças, né, irmão? Todas as esperanças que Judá depositou no Egito, de nada vai adiantar. Eles já tinham visto o que Deus fez com o reino do norte. Isaías então estava advertindo eles, mas eles não criam que Deus trataria a sério com eles. Por isso que Isaías insistia na advertência. 19. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Então está falando aqui das várias invasões dos assírios, né? Este versículo ele não deixa dúvida, né? Das medidas duras adotadas por Deus contra o seu povo.
Ele fala que vos arrebatará, ou seja, eles serão levados cativos. O juízo será tão terrível que somente o ouvir a notícia do que aconteceu causará grande medo. Essa profecia, então, irmãos, aponta para a invasão assíria, depois pelo cativeiro babilônico, e também aponta para a destruição de Jerusalém no ano 70, né, depois de Cristo. Então depois a gente sabe que houve uma trégua, né, com a formação do Estado de Israel em 1948, mas mesmo assim, até os dias de hoje, Israel está misturado com outras nações e sempre há conflitos. Né? Verso 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Então a cama curta e o cobertor estreito representam o que? As falsas promessas de segurança dadas pelo Egito. O cobertor, né, a aliança com o Egito, não ia cobrir eles. As coisas nas quais eles pensavam ter abrigo serão insuficientes. Judá, irmãos, não estava preparado para enfrentar a Síria. Os meios humanos que os cidadãos de Judá buscavam segurança não ofereciam para eles refrigério e descanso. Então nós podemos aplicar esse versículo para nós hoje. Numa cama curta, é impossível descansar bem. Com um cobertor estreito, não há proteção do frio. As pessoas que confiam nas falsas doutrinas, nas doutrinas humanas, não terão descanso eterno, porque não serão protegidas da ira do Senhor. Versículo 21. Porque o Senhor se levantará como um monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato estranho, seu estranho ato. Então, irmãos, assim como Davi arrasou os filisteus no monte Perazim, que era um monte que ficava no centro de Judá, também Deus teria de castigar o próprio povo. Então, nesse caso, Deus provocou uma grande inundação e assim eles deixariam de zombar das profecias de Isaías dadas pelo Senhor. Lá em 2 Samuel 15, dos versos 17 até o 25, diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então, irmãos, quando o versículo fala assim, se irará como no vale de Gibeão, os gibeonitas, né, eles enganaram Josué após a entrada do povo em Canaã. Lá em Josué, capítulo 10, Deus mostra a vitória sobre os amorreus em Gibeão. Então aqui em Gibeão, Deus fez cair Saraiva. Nessa ocasião, Josué teve uma grande vitória, né, fazendo parar o movimento do sol pela intervenção divina. Por que o Isaías aqui fala uma estranha obra? Por quê, irmãos? Porque Deus raramente agia dessa forma com seu povo. Ele agia assim contra os inimigos. A longanimidade para com o povo foi grande, mas como não houve conserto por parte do povo, a ira de Deus veio sobre eles. Então Deus vai usar o inimigo para lutar contra o seu povo. Verso 22.
Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já o Senhor Deus dos Exércitos ouviu falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Então Isaías, adverte Judá para que eles não permanecessem como zombadores. Por quê? Porque Deus havia determinado uma destruição em toda a terra. Os líderes de Judá, eles zombavam de Isaías, pois Isaías dizia que Jerusalém poderia ser destruída como foi em Samaria. Isaías ainda acrescentou que ele ouviu falar de uma destruição sobre toda a terra que aponta para os tempos do fim. Isaías 28, 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Então agora nós temos aqui uma parábola, irmãos, dos versículos 23 até o 29. Ao usar essa expressão, inclinai os ouvidos, nós notamos o quê? Que é perceptível o desejo que o profeta tinha de ser ouvido. Ele se coloca numa condição de quem é possuidor de uma sabedoria tal que se torna irresistível ao ouvi-lo. Então os escarnecedores, eles deveriam inclinar seus ouvidos e ouvir a voz de Deus, atender bem e ouvir o discurso de Deus. Por quê? Porque Deus iria falar com eles através de parábola. Nós vamos ver essa parábola no próximo versículo. Isaías, então, ele convocou as pessoas a ouvirem a parábola, mas ele não iria dar a interpretação. Eles teriam que se esforçar para compreender. Por isso que Isaías diz, inclinai os ouvidos. Verso 24. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre o desterro todo dia na sua terra? Então, irmãos, após fazer uma expressão pública no versículo anterior para ser ouvido, o profeta agora introduz a sua mensagem em forma de parábola. Uma parábola simples, mas não simplória. Então aqui a palavra nos mostra que há uma rotina na vida. Dos versículos 24 até o 28, Deus mostra a sabedoria do agricultor que provém de Deus para cuidar da terra. Isaías vai se utilizar de uma parábola comparando as obras de Deus entre as nações com o trabalho do fazendeiro em sua terra. Isaías ele usa uma ilustração da agricultura para reforçar o seu ensinamento. E Deus então ele usa a ilustração de um agricultor que faz muita coisa para garantir a sua colheita, mostrando que Deus havia tratado com Judá de muitas formas, esperando levar o povo à justiça, mas não teve êxito. Assim como o lavrador tem muito serviço a fazer e deve adaptar-se a cada uma delas, Deus ele vai fazer o que for necessário para cumprir os seus planos, porque ele sabe exatamente qual a ferramenta que ele deve usar e o momento certo de usar. Verso 25. Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? Então, irmãos, aqui a palavra ela mostra as diferentes técnicas utilizadas na lavoura, mostrando a bondade de Deus sobre a vida deles. Então, Isaías aqui dá ênfase na pessoa do lavrador que é dedicado, organizado no seu planejamento e profundo conhecedor das técnicas agrícolas. Nós podemos perceber aqui, ao notar que o lavrador ele usa de vários tipos de sementes e que cada uma delas requer um cuidado todo especial e ver se a semente é apropriada para o cultivo. Uma vez realizados os trabalhos preparativos da terra, ele planta cada tipo de semente de maneira apropriada e no local certo. Da mesma forma, o Senhor ele realiza suas operações entre os homens, inclusive as questões referentes ao julgamento. A ervilhaça aqui, irmãos, é um vegetal parecido com ervilha. Verso 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então Deus, ele é um instrutor do homem em todas as atividades da vida. Ele ensinou aos homens a habilidade da agricultura. O agricultor ele conhece os segredos do cultivo
e usa as ferramentas adequadas nas fases do preparo do solo, do plantio, da colheita, trabalhando sempre com um plano já estabelecido e de acordo com a sabedoria concedida por Deus. Verso 27. Porque a ervilhaça não se trilha com trilho, e nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e o cominho com um pau. Então o trilho, irmãos, eram duas rodas de ferro, né, armadas com dentes de ferro, com uma serra, né, unidas por um eixo de madeira. Então as plantas mais delicadas, elas não são tratadas como as mais robustas. Os grãos mais suaves, eles não podem ser trilhados como o trigo. E para tratar o coentro, né, usava-se uma pequena vara e não um método violento. Então o que Isaías está querendo dizer? Né? Isaías está querendo dizer que alguns mereciam julgamentos mais pesados e os outros receberiam um menor julgamento. Por quê? Porque a natureza dos seus pecados era menor. Verso 28. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, e nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Então, tanto o termo trilhar quanto debulhar eram usados no sentido figurado como um símbolo do juízo. Então, o que Isaías está querendo dizer aqui é que havia instrumentos apropriados para cada tipo de processo. Né? Existia um processo diferente de acordo com a natureza de cada espécie vegetal. Por exemplo, como diz aqui o versículo, né? Que as rodas das carroças não eram passadas sobre os grãos cortados, né? Sob pena de eles serem esmagados e inutilizados. Antes disso acontecer, o grão ele era recolhido, levado ao moinho, onde havia procedimentos adequados para o processo. Então percebe aqui, irmãos, que existia uma sabedoria, né, em cada processo. Da mesma forma, a sabedoria de Deus trata com os homens. O homem ele vai ser julgado de acordo com o processo que ele utiliza para a vida dele. Né? Se ele utilizar um processo inadequado, ele será o quê? Julgado e condenado. Verso 29, finalizando já, né? Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então aqui, irmãos, mostra que toda a sabedoria do agricultor provém de Deus. Né? Deus, em sua infinita sabedoria, jamais comete um equívoco. Ele é maravilhoso em conselho. Ele não deixa uma tarefa pela metade. A sabedoria de Deus ela é apropriada e eficaz. Lá em Isaías 9,6, a gente viu que Cristo ele é um maravilhoso conselheiro. Né? A sabedoria de Deus não se deixa levar pelas aparências e pelos truques dos homens. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza então o estudo do Isaías capítulo 28. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você tenha alguma dúvida, né, ou mesmo se você queira fazer um comentário a respeito do vídeo, peço aí que você use os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Né? Nós temos aí diversos vídeos. Se você quiser fazer um estudo profundo, né, do livro de Isaías, nós já estamos no capítulo 28. Nós temos vídeos desde o capítulo 1. E quero agradecer a você, né, que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.